Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu, Marcos Tareto. E hoje o convidado aqui, Tareto com muito... Quase que eu ia falar DVD, veio aqui, ó. Quase. Veio aqui. Eu tô um pouco mais novo. Ah, velho, tô sentindo falta do velho, viu? Saudade. Falei com o velho o final de semana inteiro. O velho, você que não tá vendo ele aqui agora, porque ele está... não nesse momento, mas talvez nesse momento como padre de festa junina. Isso. É um velho que faz muitas atividades diferentes, então ele está nesse momento casando estranhos em uma festa junina, tá certo? Eu recebi aqui hoje cuidado com muito garbo, muita elegância. Uma pessoa que a gente gostou muito, inclusive, né? Quando veio com pauta de quando convidado. veio o negócio da pauta, a gente falou assim, falei, não, queremos. Por favor, salva de palmas para o Luciano Lacerda aí. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Porra, bom demais. A gente sempre pergunta o que a pessoa se considera, tipo, na hora de você escrever alguma coisa, o que você faz, ou no hotel ali, escrever, o que você fala que você é, antes da gente entrar aí no teu campo aí de trabalho. Professor e pesquisador em autismo, essas duas principais questões. Cara, bom demais. Assim, já vamos entrar no negócio, mas assim... Quando nasceu esse seu interesse foi por causa do seu filho, né? Isso, O meu filho hoje tem 16 anos, ele foi diagnosticado com 3 anos e meio, mais ou menos. Então, naquele momento, nasceu um interesse, assim, de pesquisar alguma coisa, ver na internet. Interesse barra necessidade, barra tudo, né? Mas, assim, mais genérico. E aí, depois de 4 anos e meio do diagnóstico dele, então ele tinha mais ou menos uns 8 anos e meio, aí eu decidi virar pesquisador na área. Eu já era pesquisador, né? Já estava terminando o doutorado, e aí eu decidi mudar o campo de atuação e passar a estudar educação inclusiva e o transtorno do espectro autista e práticas com evidência. Até então você estudava o quê? Qual era teu... Religião, era um negócio completamente diferente. Eu estudei... Teologia total. A história da religião e ensino religioso, depois na educação, ensino religioso, questões relacionadas ao Estado laico, essas coisas assim. E aí eu dei um cavalo de pau completamente diferente. Mudou tudo. Completamente. E aí, enfim, foi uma decisão, acho que foi acertada, mas ela é difícil de você tomar. Então, ele tinha depois de 4 anos e meio da avaliação é que isso aconteceu. Tem que ter um motivo muito forte, né? No caso, só sendo teu filho pra te fazer. E a gente tá falando de trajetória, outra pergunta que a gente sempre faz também é: tem alguma coisa que você queria virar e você não se tornou? Alguma coisa assim, um sonho de criança, adolescente que você almejou e aí mudou também o rumo que nem você fez agora? Eu queria ser... Quando eu era criança, eu queria ser cientista. Então, me tornei um cientista. Então, pra mim, tá bom. Só que eu tinha uma impressão meio diferente do que era cientista. Você queria explodir coisa, né? Tipo assim... O kit da alquimia. Agora foi um tipo diferente, né? De cientista, mas é uma percepção diferente. Mas eu consegui atingir, digamos assim, esse desfecho que eu queria. Cara, antes da gente entrar, só porque me deu muita curiosidade, cara. O que foi te levando pra pesquisa de religião, etc? Eu piro em religião... Eu queria muito, tipo, sei lá, fazer um curso de teologia que falasse de todas as religiões possíveis. A gente sabe que é muito difícil, né? Não tem... Sim, Geralmente ou é presbiteriano, ou é cristão, ou teologia, sim, mas tem curso de ciências da religião. Aí você poderia estudar todos. Mas o que acontece é que Como quando... você chegou nisso? Eu sou de Teoflotone, Minas Gerais, né? E quando eu morava lá, a gente participava muito da igreja católica, né? Nós sempre fomos católicos. E mamãe participava do grupo de jovens ainda, àquela altura. E eu me lembro de várias discussões dela participar de coisas relacionadas a movimentos sociais. E aí alguém perguntava assim, mas por que você está fazendo isso? E ela dizia, porque eu sou católica. E aí tinha os teatros lá da igreja. Ou seja, ela participava de movimentos sociais, que eram movimentos de esquerda, né? De modo geral, tinha relação lá com o Movimento Sem Terra e tal. E ela dizia, e aí a resposta era assim, porque eu sou católica. Então isso era entendido como uma tarefa de fé. Uma obrigação de fé, fazia parte daquela fé. Depois que eu não mudei para São Sebastião, litoral norte de São Paulo, já adolescente, participando da igreja, havia eventualmente certos movimentos sociais e as pessoas diziam, eu não posso participar. Por quê? Porque eu sou católico. Uhum. Então era o contrário. Sei, ué. Como que pode ser a mesma religião, alguém diz que tem que participar porque é católico, outro diz que não pode participar porque é católico. Então, essa dúvida foi muito forte para mim, isso foi muito
contrastante. E aí eu falei, deixa eu ler, eu quero entender isso. Aí eu comecei a ler e aí não parei mais. E aí achei que as respostas não estavam todas dadas ali. E aí foi aí que iniciou o meu processo de estudo, que teve a ver com essa contradição fundamental. E aí como é que você começa? Começa por ciências da religião mesmo? Como é que Não, eu faculdade fiz tem história. isso? História? Não, eu fiz história e Tá. eu pesquisei do ponto de vista de história da religião. Cara, né? que animal. Então, desde a graduação, minha pesquisa já era nisso, o mestrado também já foi nisso, o doutorado foi em educação, mas foi em ensino religioso. Então, sempre perseguindo essa dúvida minha fundamental e aí outras que foram derivando dessa. Caralho, que da hora, velho. Caralho, eu sei que assim, fazer mestrado doutorado não é um morango, né? É um processo, Bem longo. duro, né? E é duríssimo, né? Porque dependendo do orientador, de como for o processo, é foda, né? Difícil. Mas, nossa, que da hora, velho. Que caminho... de verdade, porque eu piro, velho. Eu piro. Eu acho muito louco, assim, tipo... Tentar entender as ramificações e tal. Porra, acho muito foda, cara. Do meu mestrado, o tema do meu mestrado, que depois virou um livro... O livro mais recente, inclusive, que eu publiquei, chama Bento XVI contra Leonardo Boff. A Igreja do Brasil no Tribunal da Inquisição. Porque um teólogo muito importante no Brasil, que é o Leonardo Boff, foi processado pelo Vaticano. E quem coordenou o processo era o presidente da época da Inquisição, que era o Ratzinger, que depois virou o Bento XVI. Então, mostrando que essas duas forças, esse processo representa essas duas forças. Uma força de esquerda, uma força de direita, e elas no embate dentro da Igreja Católica, que é o embate que está até hoje aí, né? Total. Essa é a grande disputa também dentro da igreja e fora da igreja. E fora da igreja, que eu ia falar, em qualquer lugar, qualquer religião hoje em dia, né? É o grande foco. Tá, então, aí beleza, né? Pô, você teve que fazer esse cavalo de pau, mas na origem disso, como é que foi esse processo do nascimento do teu filho, do diagnóstico dele, em que momento que isso chegou, em que momento vocês foram atrás, como é que foi esse processo? Ele demorou a falar, né? Ele não estava falando, ele não fala. Mas ele estava demorando a falar, a gente estava preocupado, e aí passamos em vários médicos, sobretudo pediatras, né? E aí às vezes ia por causa de outra coisa, mas colocava essa pauta e todos os médicos diziam que tá tudo bem, que é assim mesmo, que o menino é lento mesmo, é só aguardar, não fica neurótico, esse papo assim. E aí a gente foi, sei lá, muitos médicos. E aí até que a gente foi num médico, que a gente foi ver uma outra questão e perguntar sobre isso também. E aí ele falou, ele observou um pouco, aí que ele tinha 3 anos e meio. Ele falou assim, eu acho que esse menino é autista. Já de cara, assim. E aí foi um choque, né? A gente acreditou, em princípio, que não era verdade, que ele estava viajando e tal. E aí a gente foi estudar um pouco mais, entender. Aí rapidamente ficou claro que era verdade, depois fechou o diagnóstico. Então foi um périplo aí de, sei lá, pelo menos 2 anos, 1 ano e meio, no mínimo, 2 anos, em que vários médicos diziam que não tinha problema nenhum, que era só aguardar. E o caso dele é um caso severo, não é um caso leve. É um caso, por exemplo, que não fala, né? Então foi um conjunto de equívocos aí médicos. E, sobretudo, da nossa parte, sobretudo, a questão era a fala. Porque quando a criança tem 1 ano, ela já começa a falar. Então, você já tinha um tempo muito grande em que essa fala não estava vindo, né? E aí isso foi nos deixando cada vez mais preocupados. Eu acho que também muito tem a ver, né, com o quanto as pessoas não tinham preparo, né, sobre isso, né, que a gente até tá conversando no pré-programa, né, o quanto que, graças a Deus, né, isso vem cada vez, né, e não só a Deus, né, mas a pessoas como você que vem disseminando esse conteúdo de autismo, que as pessoas estão tendo, acho que, mais clareza sobre isso, para até dar um diagnóstico mais precoce também, né? Os médicos, em geral, eles não tinham praticamente nenhuma aula sobre isso na universidade e nem depois. E o tema ainda não era tão grande quanto é hoje, né? Então, eu estou falando de 13 anos atrás, 14 anos atrás. Hoje, eu tenho a impressão que tem muito mais profissionais preparados. No entanto, ainda, todas essas coisas que eu falei que eu ouvi do médico, eu ouço todo dia da minha audiência que eles ouviram ontem, anteontem, Trasantônio, né? Semana passada. Semana passada, porque ainda, infelizmente, ainda é muito comum. Não, é massa. Assim, eu não sei se é uma impressão, mas né, você também se descobriu, foi diagnosticado como autista há pouco tempo, Sim. Teoricamente, né, no espaço de tempo. E, cara, eu venho vendo muita gente adulto agora sendo diagnosticado, agora sendo entendido. A que se deve? Você acha que é essa profundidade agora de conhecimento?
Ou também não ter mais, né? Ter tirado essa carga de preconceito, de uma série de coisas. Aqui, qual que é o caminho? No caso da vida adulta, tem várias questões, né? Primeiro, que se alguém chegou na vida adulta sem um diagnóstico, ela chegou porque ela não é um caso moderado severo, ela é um caso de autismo nível 1, né? Um caso mais sutil. Então, essa pessoa conseguiu estudar, ela pode ter um monte de problema, mas ela conseguiu, ela pode ter tido um monte de problema, mas ela conseguiu sobreviver de alguma forma, né? Pode ter conseguido trabalhar e tal. Então, nós estamos falando de casos nível 1. Os casos níveis 1, do nível 1, pela própria dinâmica do transtorno, eles são mais difíceis de diagnosticar. Então, se eu estou falando que antigamente as pessoas tinham menos formação, até para diagnosticar o nível 3, imagina para o nível 1. Se o nível severo não conseguiram pegar... Imagina o nível 1. Então, você tem uma questão que tem a ver com essa qualificação progressiva, que permite a gente olhar melhor para esse nível 1. Tem essa questão do preconceito, quer dizer, as pessoas hoje têm muito mais a probabilidade de aceitarem, entrarem no processo de avaliação diagnóstica e eventualmente aceitar um diagnóstico que saia, porque existe menos estigma em torno do diagnóstico hoje. E existe um outro fator que é o que a gente chama de ampliação do próprio diagnóstico, a própria noção. Porque eu fui diagnosticado com uns 37 anos, mais ou menos, 36. Tenho 42 hoje. Se eu fosse pensar, sei lá, com 3 anos, com 2 anos, com 5 anos, sei lá, se a minha mãe levasse no melhor profissional do mundo, ele fizesse a avaliação realmente correta, provavelmente o meu quadro não caracterizava o que na época era o diagnóstico de autismo. Porque a descrição do que é o diagnóstico é diferente. Poderia ter sido qualquer outro caminho que teria seguido isso. Não, é porque mudou. Na época havia os diagnósticos... Asperger. Antes, não existia nem Asperger, porque a Asperger surgiu em 94, no DSM-3, do DSM-4. Antes de 94 não existia, eu sou de 82, não existia nem o diagnóstico de Asperger, entendeu? E aí, então, quem a gente chamou a partir de 94 de Asperger, antes de 94 a gente chamava de João, de outra coisa. De outra coisa, não tinha nenhum diagnóstico que cumprisse, que tivesse a mesma característica, né? Então, depois... Ia ser volta pra casa, tá tudo certo, depois... Exatamente, é esquisitinho. E aí, depois de 94, se ela me levasse depois de 94, aí provavelmente seria o diagnóstico de Asperger. Em 2013, esse diagnóstico de Asperger deixa de existir e passa a incorporar tudo no transtorno do espectro autista. Todo espectro. Então vira um diagnóstico só. E aí, por isso que esse diagnóstico está surgindo agora, porque agora é que o diagnóstico que era isso, passou a ser isso. Então, houve uma ampliação da própria descrição do que é o autismo. E assim, né? Não sei se você teve essa sensação, mas eu ouvindo dizer e vendo conhecidos, né, que deve dar um alívio, né? A maioria das pessoas, sim. Elas têm Porque você se sente diferente a vida inteira e às vezes... E você não sabe o que é, né? Algumas questões, você tá brigando com aquelas questões e de repente você fala assim, puta merda. Ufa, né? Exatamente. A maioria das pessoas usa a seguinte palavra, libertador, sempre essa palavra. Porque ela tem a ver com você olhar para o seu passado e entender, se perdoar, digamos assim, né? Entender qual é o laço de certos comportamentos. Permite você olhar com mais leveza para o passado. Né? Então, ao invés de eventualmente de uma situação que é traumática, de você remoer aquilo, você vai, então era por isso que acontecia aquilo. Eu vejo esse debate assim, muito comum nas pessoas. É claro, tem pessoas que passam por outros processos, né? Por exemplo, tem um caso que esteve recentemente na mídia, que o Danilo Gentili disse que, eu não sei se é verdade, porque obviamente não conheço os documentos, né? Mas ele disse que ele foi a um profissional e a profissional diagnosticou. E ele falou assim, não, eu não quero. Não quero porque eu não preciso, agora eu não preciso. Então eu não sei se é verdade ou não que isso aconteceu, não importa. O que importa é que tem outras formas de reagir também ao diagnóstico, né? Mas a maioria declara que é uma situação libertadora. Tem duas que vale a pena citar aqui. Uma é uma menina do Instagram, Autizando, que eu sigo, que ela... A Carol. Carol, ela... Falei com ela pra tentar vir, ela também é do interior, né? E é doido que ela formou em odontologia, dentista, e ela odiava tudo que ela fazia em odontologia. O barulho da máquina, ela falava que ela saía, ela chorava de dor, de incômodo, ela não sabia o que estava acontecendo. Em algum momento ela foi... Eu não lembro exatamente qual que foi o processo de descoberta dela. Eu sei que em algum momento ela descobriu que... Eu falei assim, não, você tem autismo e isso te incomoda porque você realmente tem audição mais sensível, tal, não sei o quê. Aí ela foi, prestou pra medicina, passou em primeiro. Tá fazendo medicina agora e mudou a vida, assim, sabe? Tipo, ela conseguiu...
né? Aquela coisa que incomodava tanto dela, do barulho, do ambiente, da luz, etc. Aquilo mudou de ambiente e agora tá, tipo, podendo botar o potencial dela num negócio... Quase terminando já, eu acho. Quase terminando já. Sim. Eu sigo ela bem do comecinho, assim, sabe? De um dia ter 10 mil, apareceu ela lá no meu Instagram e eu sigo ela desde então. E a outra que é a Carol Delgado, que é comediante. Sim, ela é stand-up comedy. E ela tá fazendo um texto até disso, até na hora, tipo, ela teve uma participação foda agora nas coisas do Sul lá e tal, mas é muito doido, né? Porque, tipo, ela aparece, eu gosto muito que ela faz vídeo quando ela vai viajar, aquela equipe inteira, né? Bota o fone dela, bota o crachazinho dela e tal, cordão, né? Sim. E vai, assim, é muito doido, como realmente, cara, assim, em todas as atividades e em todos os lugares, né? Tá, e fazendo todas as coisas possíveis, né? O stand-up também tem o Deco. O Deco também, o Deco, verdade. Ele também tá falando um pouco mais sobre isso, tem feito um pouco de conteúdo. E aí, assim, a grande questão é que cada um tem um perfil único. Não? Assim, se você pegar, sei lá, 1000 pessoas com nível 1 e enfileirá-las, você vai ter 1000 pessoas, 1000 caracterizações muito diferentes uma da outra. Você não vai ter repetição de nenhuma delas. E isso torna muito difícil também. Você precisa ter um poder de análise, de abstração dos critérios diagnósticos que é difícil, porque você vai ter quadros que são radicalmente distintos. Né? Isso é uma coisa que me interessa. Como ter esse diagnóstico? Porque é muito difícil, né? A gente estava também conversando pré, né? Ainda mesmo psiquiatras e psicólogos, parece que não são todos que têm um preparo também sobre isso. Sim. Sobre o aspecto, até por ser também uma coisa muito nova, né? E talvez nem concordem entre si, né? De alguma forma. Exato. Então, como conseguir esse diagnóstico de uma forma precisa? Existem caminhos para isso? Esses caminhos vão distinguir entre criança e adulto, adolescente e adulto, tá? Vamos falar primeiro de criança. Criança, primeiro, qual é o fundamento disso? Tem uma associação, que é a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, eles têm uma proposta de padronização do diagnóstico. Então, estou olhando para esse documento e como ele diz para fazer, tá? Ele diz o seguinte, idealmente, a avaliação deve ser multidisciplinar. Ou seja, o médico, ele encaminha para fono, psicólogo, TO, por exemplo, em geral são os que fazem outras avaliações complementares, para cada qual fazer a sua avaliação, e somar com ele. Duas avaliações importantes que alguém, pode ser o psicólogo ou pode ser o próprio médico, idealmente poderia fazer a EIDOS e a DIR. ADOS e ADIR. EIDOS 2. E essas são as avaliações que a gente chama de padrão ouro, né? Então, o médico tem a avaliação desses 3 profissionais, tem a EIDOS e a DIR, e ele vai pedir exames de descarte. Quais são os exames, em geral? Ele vai pedir um exame que é o BERA, que é a audiometria do tronco cerebral, que é para ver se tem um problema no processamento auditivo, então põe uns eletrodos assim e tal. Eles falam para fazer isso. Tem médico que não concorda, por exemplo, que não precisa fazer isso se não tiver outros sinais. Mas é o que tá escrito lá. Faz um exame genético, que em geral faz um X frágil, e faz um CGH-Ray, que olha o cromossomo. Se não der nada no cromossomo, faz o próximo, que é o exoma, que é o que olha os genes mesmo. Uhum. Mas isso é para descarte de síndromes, algumas outras coisas assim. Ele pode, em alguns casos... pode apoiar o exoma, pode apoiar se for um caso sindrômico, que tiver uma síndrome conhecida e ajuda no processo. E aí depois ele vai pegar todos esses dados, se tiver outros sinais físicos, ele vai pedir outros exames de descarte. Ele pode pedir uma ressonância, pode pedir alguma outra coisa e depois ele fecha o diagnóstico. Ou seja, é muito mais ir tirando opções... Isso, do que você colocando... O que vai dizer se é autismo ou se não é, basicamente, é a EIDOS e a DIR. Esses 2 protocolos. Né? E aí, por exemplo, a TO vai fazer uma avaliação, por exemplo, de alterações sensoriais, que é uma das características. A fono vai fazer a análise de linguagem, que tem características ligadas à linguagem. O psicólogo, às vezes, faz a EIDOS e a DIR, às vezes faz outras avaliações também. Né? Então, com tudo isso, ele fecha o diagnóstico, o médico. Né? Agora, quando a gente está falando de adolescente e adulto, é diferente. Esse médico, na criança, em geral, ele é o pediatra. Se for um caso com maior comprometimento, com maior dificuldade, maior complexidade, o neuropediatra. Pode ser direto o neuropediatra também, se tiver disponibilidade, o que é difícil. É mais difícil. Agora, se for adolescente e adulto, já é o psiquiatra, em geral. Porque aí vocês estão falando de casos nível 1, não tem exames de descarte, em geral. Ele vai... o médico fazer um diálogo que ele vai percorrer
os características diagnósticas e vai fechar, ou às vezes ele pede um neuropsicológico, ele pede para um neuropsicólogo, que é um psicólogo com especialização em neuropsicologia, para fazer o neuropsicológico, e aí ele volta, aí ele pega mais essa informação e aí ele fecha. Idealmente ele vai usar a EI-DOS 2 também, porque a EDIR é só para criança, a EI-DOS 2 tem lá o módulo para criança e tem o módulo para adulto. Para adolescente e adulto. E aí usa esse módulo, faz uma entrevista, né? E aí depois ele eventualmente fecha. Isso pode ser feito, às vezes, online, se for só o percurso do médico com a pessoa. Se tiver de fazer o neuropsicológico, aí o neuropsicológico não dá para fazer online. Aí o médico vai no neuropsicólogo, faz o neuropsicológico presencialmente, depois você volta e me traz o resultado para eu poder tomar a decisão no final das contas. Pô, massa. Não, é muito louco assim, é um processo que não é fácil, nem curto e dependendo nem barato, né? E nem tão conhecido, né? Porque é uma coisa realmente que era uma dúvida legítima. Eu não sabia como. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que muitos médicos não estão preparados para fazer isso. Então, se você por exemplo, se você tem dinheiro, você fala assim, quem está preparado, aí você vai pesquisar, descobre, se você tiver um mínimo de noção, você vai no BAM. Agora, se você está no convênio, você tem um grupo ali, e aí é difícil saber daquele grupo quem é que está mais preparado. Então você vai, mas tudo bem, dá para você pesquisar, ver o currículo, etc e tal. Agora, se você está no público, não tem essa. Você vai no negócio, te indica e é aquilo que você vai. E a probabilidade dessa pessoa ser uma pessoa especializada, que entenda, não é alta. Né? Já não é alta no convênio que você tem que escolher. Imagina aqui. A chance no SUS de sair virose no seu diagnóstico é grande, né? Já sai uma dipirona. Claro que você tem excelentes médicos no SUS. Sim. Mas uma coisa é ser excelente, outra coisa é ser entender de autismo especificamente. Né? E principalmente quando você fala de adolescente e adulto, nós estamos falando de casos sutis. Você precisa ter formação e experiência. E é muito difícil você conseguir calhar de você cair com um desse no SUS. E eu vou botar mais uma variável, que é tempo, né? Sim, que no SUS você conseguir todas essas consultas e todo esse tempo, essa profundidade, às vezes, de uma conversa para conseguir fechar o diagnóstico, né? Porra, foda, que é difícil. Então, hoje existe uma desigualdade social muito profunda no acesso ao diagnóstico, né? Mesmo quando você olha para os dados de pessoas muito mais pobres que usam o SUS, quando você vai olhar para o processo diagnóstico, elas fizeram algum tipo de esforço muito extraordinário para ir num médico particular para poder fechar o diagnóstico, porque isso não foi contemplado no seu percurso, nas suas possibilidades no SUS. Eu participo de uma iniciativa que é o Mapa Autismo Brasil, que é feito por um instituto lá de Brasília, e aí nós tivemos dados agora, os primeiros dados que foram publicados, eles revelam justamente isso. Você tem a maioria de usuários de SUS, quando você olha para a avaliação diagnóstica, 55% fez particular. Quer dizer, mas você teve um grupo das pessoas pobres que teve a possibilidade de fazer algum esforço, de vender alguma coisa e de fazer o diagnóstico. Primeiro lugar, essa pessoa teve algum problema, algum sacrifício que às vezes foi muito grande. Segundo, você tem outros que nem fazendo sacrifício, que portanto não estão nem nesses números porque não conseguiram o diagnóstico, que é a maioria. Ou seja, assim, com certeza tem uma subnotificação fodida. Gigantesca. E isso provavelmente não só no nível 1 daí, né? Sim, deve ter em todos os níveis. Seguramente, nos 3 níveis. Porque, como eu disse, no caso do meu filho, não conseguiram. Então, o que vai acontecer é que no nível 1, esse subdiagnóstico vai persistir na adolescência e vida adulta. No nível 2 e 3, não. Ele vai se resolver no fim da infância. Só que quando você resolve ele lá no fim da infância, é uma época que você tem muito menos coisa para fazer. A efetividade da intervenção é 1000 vezes menor. Você já perdeu várias etapas que você podia, talvez, atenuar, né? Muito. E provavelmente na época, por não conhecer tanto, você deve ter pensado, ele tem um problema auditivo, um problema, né, de fala mesmo, né? Tem uma deficiência voltada a essa parte, né? Acho que nunca se passou pela cabeça poderia ser o autismo mesmo. Nenhuma vez. Tem até uma pergunta que sempre aparece nos protocolos de rastreio, que é: você já se perguntou se ele era surdo? Porque você fala, não responde. Você fala, não responde. Aí muitas vezes a gente acha isso, que ele é surdo. Teve uma menina que fez catequese comigo que ela não falava, já tinha tipo uns 10 anos, assim. Pois é. E aí ela falava com 2 pessoas só da família dela, muito pouquinho, e não falava com mais ninguém em nenhum momento. E aí, depois de algum tempo, aí tiveram um diagnóstico e tal. De autismo. De autismo.
Realmente... Você descobriu que era autista e meio que na tua família começou uma galera a ser diagnosticada também? Na verdade, alguns casos foram até antes, né? O meu irmão, na verdade, ele já entendeu... tudo isso que começou, eu mesmo me discuti por conta do meu irmão. E aí, ele foi a primeira pessoa a levantar isso, e depois meus 3 sobrinhos tiveram diagnóstico. Aí tem 2 que não. Assim, a gente começou a compreender que era uma coisa muito mais generalizada. E quando a gente olha para o passado também, assim, tios e tal, você começa a ver outras pessoas, primos, que tinham, que a gente não sabia, né? Chamava de outros nomes. Tenho um primo que não fala, por exemplo, né? E aí a gente dizia assim, ele tem um probleminha, tem alguma coisa, né? Ninguém tinha esse debate assim, em torno do autismo. Aí você vai começando a nomear as coisas. E uma outra coisa também é que no exame genético, eu tenho o exame genético do meu filho e o meu, né? O meu filho tem 2 genes diretamente ligados ao autismo. Eu não tenho essa alteração, só ele. E um outro é meu. Temos eu e ele, que é um gene nível 1, que a gente chama. Não tem nada a ver com autismo nível 1. É uma outra classificação de genes, ele é um gene nível 1, que é um gene diretamente ligado ao autismo. Então, provavelmente é esse gene que meu irmão, os sobrinhos não fizeram o exame. A família compartilha. Que a família compartilha. É isso que eu ia falar, né? Então, pode ser uma coisa que ela é genética. E se, por exemplo, uma pessoa que ela tem o autismo no grau 3, né, no grau mais severo, ela também, por exemplo, se ela tiver um filho, alguma coisa do tipo, pode-se ter o mesmo grau, pode-se ter menos? Como que configura-se isso? Já tem... Pode ser. Quando você tem um filho com autismo, a probabilidade do seu filho ter autismo ela é muito alta, né? Uhum. Ele é em torno de 80%. Caramba. Muito alta. É um estudo que nós publicamos com a equipe da Universidade Federal de Itajubá, alguns anos atrás. Então, é uma probabilidade muito alta. Só que o quanto que vai ter de dificuldade, né? Ela pode variar. Ela varia para mais ou para menos. Se ela variar para menos, se você tem um filho, você, via de regra, está no autismo nível 1. Né? Uhum. Então, se ela varia para menos, significa então que esse indivíduo pode ter alguma característica, mas não fecha o diagnóstico. Agora, se ela varia para mais, ela varia para o nível 2 e 3. Agora, quem está no nível 2 e 3 dificilmente vai ter filho, né? Porque é um quadro de comprometimento muito maior. Então, meu filho é não verbal, não entende o que é falado, meu filho não tem, obviamente, nenhuma condição comportamental de ter um filho. Uhum. Mas se tivesse, muito provavelmente seria também no mesmo quadro. nível que ele, né? Uhum. Porque a probabilidade seria muito alta de transmitir a alteração naquele gene específico, que é o gene que traz casos mais severos, no caso dele, que se chama 7D5. Cara, e como é que é esse processo? Porque quando a pessoa é nível 1, como você falou, né? Às vezes você passa pela vida só achando que você tem uma questão e vai seguindo, mas quando é nível 2 e 3, acaba que talvez ele não sinta ou não entenda algumas coisas, e quem fica com o diagnóstico é a família, né? No final das contas, é a família que tem que passar por processos, tem que mudar algumas coisas ali no dia a dia. Como é que é esse processo para a família? Aceitação, entendimento? Como é que é esse... que eu acho que talvez tenha gente que... deve ter gente que vê e que fala assim, putz, ou tô passando por isso agora, ou talvez tirar próximo. O medo de passar, ou ter alguém próximo de passar, enfim, como é que é isso? Cara, a primeira coisa que eu acho que preciso dizer é o seguinte: existe uma diferença muito grande em você fazer a intervenção, né? Você apoiar, estimular o indivíduo. E ele o quanto que ele vai responder se você faz isso com 1 ano e meio e se você faz isso com 5, 6 anos. Ou 7 anos, ou mais, qualquer idade mais. A diferença é muito grande. Portanto, a família que está com medo, ela deveria dizer o seguinte: olha, bom, se eu deixar isso para frente, lá na frente, a minha margem de trabalho vai ser muito pequena. Cada dia Você agora ele tem valor, né? O seu inimigo, nós estamos falando de autismo, o seu inimigo é o tempo. O tempo é o inimigo. Por quê? Porque todo dia você está perdendo plasticidade cerebral. Os coaching disseram que todo mundo tem plasticidade cerebral. Sim, todo mundo tem, mas é como você comparar um oceano com esse copo d'água. Um bebê tem um oceano de plasticidade cerebral e um adulto tem um copo d'água. Então é totalmente diferente uma coisa da outra, né? Então, no oceano eu posso até desperdiçar se eu quiser, que tá, entende? Tá tudo certo. Tem muita coisa. Então a gente corre contra o tempo. Se houver avaliação, se entender que é autismo, se você fizer a intervenção,
Vamos imaginar que você foi numa equipe, sei lá, aconteceu alguma coisa e fizeram a avaliação errada, não era autismo. Então, aquela estimulação não vai fazer mal. Ela pode ser inerte, porque ele já ia se desenvolver. Mas fazer mal não vai. Então, é melhor você pecar pelo excesso e aí ir nos profissionais especializados e ter o diagnóstico quanto antes do que você deixar. Acho que essa é a primeira coisa. O que eu não estou querendo dizer é que é fácil você ser família de um autista. É difícil. Existe um esforço muito grande, existe um nível de estresse muito grande. Mas o estresse não é por conta da intervenção, simplesmente. É por conta da própria caracterização do autismo. Quer dizer, se você for passar, você vai passar se tiver o diagnóstico e vai passar se não tiver o diagnóstico. Entende? Então não é isso que vai determinar. E assim, principalmente a relação com a escola é muito dura. Então essa relação vai ser dura independentemente de ter ou não ter diagnóstico. Então quanto antes a gente fizer a avaliação e, portanto, antes a gente fizer a intervenção, apoiar esse indivíduo, mais ele vai desenvolver e menos estresse, menos dor de cabeça vai ter. Então, para essa família, é imprescindível, para a qualidade de vida dela e do indivíduo, que quanto antes tiver esse diagnóstico, melhor. Quais são os sintomas que, assim, já dá para a pessoa começar a duvidar e falar, opa, peraí, pode ser que seja, e aí vou fazer os exames? O primeiro é a linguagem. A criança, quando ela chegou num ano e pouquinho, ela vai ter que estar falando. Com 2 anos, por exemplo, hoje eu estava falando com uma pessoa de uma reportagem que eu estava fazendo, e ela disse que tem uma amiga que tinha uma criança com 3 anos e não falava, e ela achava que estava tudo bem. Gente, com 2 anos, a criança tem que falar 200 palavras e formar frases, pequenas frases já. 2 anos, 200 palavras. Então, se ele responde uma ou outra palavrinha com 2 anos, com 1 ano e meio, tá errado. Né? Isso são marcos do desenvolvimento. É o mínimo que o indivíduo precisa aprender para ele não ter prejuízo posterior. Ah, mas cada um tem seu tempo. Sim, mas nessa idade, a diferença é sempre de 1, 2 meses. Entre uma criança e outra. Não é uma diferença de 6 meses, não existe isso. Porque nós estamos falando de uma maturação biológica muito clara da espécie. Nós somos um animal também. O animal tem coisas previsíveis, né? E a criança parece que ela ainda tem célula, porque ela vai dobrando, né? Parece que é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido, tudo vai acontecendo muito rápido. E é muito previsível, né? As pessoas... Onde que eu acho que as pessoas podem se orientar, assim, para ter muita clareza sobre isso? Carteira de vacinação, que é uma coisa que a gente usa pouco. Vai lá na carteira de vacinação, tem todos os marcos do desenvolvimento. Vai acompanhando um por um ali. Tem lá? Tem os marcos do desenvolvimento. Nossa. Então você pode ir acompanhando. E tinha também o MChat, que é um protocolo de rastreio, que eu vou falar dele agora rapidinho. Só que o Ministério da Saúde tirou. Isso há uns 2, 3 meses. Houve uma grande pressão da comunidade. Agora eles anunciaram que colocou de volta na versão digital, mas já saiu um monte físico que está sem. Na próxima edição vai sair de novo. Então o MChat, ele vai trazer justamente essas perguntas de sintomas, de sinais, que a gente vai se perguntar. Por exemplo, ele fala na idade certa, né? Se ele passou de 1 ano ali, ele está falando. Então, ele olha nos olhos com sustentação. Porque uma coisa é eu fazer assim. Então, muitos autistas olham no olho assim. É um olhar fugaz. E a criança, quando ela olha no teu olho, ela parece que ela sabe um segredo seu. Porque ela mantém ali, porque isso é biológico. Entende? Isso é muito forte na criança. Então, se ele não mantém, não sustenta o contato visual, se alguma vez você se perguntou se ele era surdo, se ele faz movimentos repetitivos de uma maneira muito insistente, se ele não gosta de interagir com outras crianças adoram interagir com outras crianças. É um imã que elas têm, então elas ficam ali brincando. Veja, não é brincar perto, é brincar com. São coisas diferentes. Né? Isso tem que a gente precisa ter essa clareza de que são essas duas coisas. Então, esses são alguns exemplos de coisas assim que você vai anotar. Tem uma que chama atenção compartilhada, que é o seguinte: se eu gosto disso aqui, o bebê gosta disso aqui, ele vai vir, ele vai mostrar para você. Ele não está pedindo para você, ele já pegou, ele está te mostrando que ele gosta, ele tá chamando a sua atenção para isso. Isso chama atenção compartilhada. Se eu tô aqui com o bebê e eu olho para alguma coisa, o bebê também volta a sua atenção para aquela coisa. Ele triangula comigo quando eu chamo e ele chama para mim para triangular. Por exemplo, se a criança não tiver atenção compartilhada com 11 meses, a probabilidade dela ter autismo é de 87%. Caramba. Só que, quem vai saber, quem vai notar isso se não for especialista, né? Então, se a gente vai lá olhando a carteira de vacinação, olhando para essas coisas, a gente vai ter um pouco mais de atenção para isso. Então, criança compartilha interesse. Esse é o principal de todos. A principal característica que vai aparecer muito rapidamente e muito prejudicada em autistas. Caraca, nunca tinha ouvido falar, que foda. Acho que vai ajudar muita gente, assim, ajuda muita gente. Você comentou um negócio sobre escola. Sem conhecer muito profundamente, isso me parece já um perrengue
Nossa senhora. Comum. Porque acho que nem a escola que, tipo, é bem paga, acho que tá preparada Não. e estruturada pra isso, né? É importante dizer. Via de regra, tá? Em geral, as públicas são melhores que as particulares. Para inclusão, são melhores. Você tem algumas exceções de escolas particulares bacanas. São Paulo, por exemplo, tem 2 bacanas. A Pauliceia, tem o Red House International School. São 2 escolas que são exceções, né? Mas, em geral, as escolas públicas são melhores. As escolas, cara, elas é a fonte principal de sofrimento da família. Tem uma pesquisa da ONU no Brasil que revelou isso. A principal fonte de sofrimento não é com a saúde, não é com o serviço social, é com a escola, porque é lá onde a coisa pega. E realmente, nesse campo, nós estamos muito atrasados. A gente não está só atrasado, a gente está insistente e veementemente apostando naquilo que garantidamente não dá certo. Então, no Brasil, essa situação é gravíssima. O que seria isso que tá sendo feito que não dá certo? Ah, Qual que seria o ideal, teoricamente? Então, nós temos 2 coisas importantes aqui no debate, né? Mas a principal delas, que é o debate atual, é o seguinte. Quando a criança chega na escola, se eu estou falando de crianças com deficiência, o autismo é uma deficiência, né? Aí tem outras também com uma deficiência intelectual. O que eu preciso fazer imediatamente é fazer uma avaliação individual e aí fazer um plano educacional individualizado para aquele indivíduo. Entendendo o seguinte, esse indivíduo precisa de quê nessa escola? Precisa de que adaptações? Então, olho para esse indivíduo, para o seu repertório, para suas necessidades e desenho este plano individual. E aí eu vou adaptar tudo aquilo que for necessário, porque ele precisa, certo? Então, isso é o que se faz no mundo. No Brasil, o que se diz assim, não precisa de adaptação, não. Ele tem que se adaptar ao currículo. Então, eu deixo ele aqui e, se Deus quiser, vai dar certo, porque ele está perto dos outros. Então, isso não é uma coisa que eu estou te dizendo assim, que é... Isso eu estou te dizendo que está escrito nos documentos, é isso. Então, isso aqui não tem nenhuma chance de dar certo. Isso aqui isso aqui é a receita para o caos, que é o caos que está estabelecido nas escolas, né? E aí... E ela não é uma coisa que você diz, não, deixa eu te mostrar, tem um dado aqui que está mostrando que tem que fazer. Não tem que fazer. Então existe um fanatismo em torno disso aqui, porque o que se diz é, se eu fizer uma adaptação para um indivíduo, então é discriminação, porque eu estou olhando para a sua deficiência, estou considerando a sua deficiência. Então é discriminatório, a adaptação é discriminatória. Então, veja, vocês Não aqui... faz Não precisa, Mas que bela forma de dar uma... Como é que fala? Meter-lhe um contrassenso pra não ter que fazer porra nenhuma, né? Que bela forma de defender o não agir, né? Assim, não, peraí, deixa eu complementar fazer. com essa frase aqui, eu vou anotar ela. Que bela forma de meter um contrassenso pra uma forma de não fazer nada. Exatamente isso. Cara, que Porque loucura. Você não precisa explicar pra nenhum especialista. Se você tiver razoabilidade, bom senso, você já sabe que isso não existe, que isso não tem o menor cabimento. Razoabilidade. Qualquer pessoa de bom É senso. que você botar uma criança cega e falar assim, então tem a lousa aí, se vira, querido. Tipo, O porra, equivalente a isso. é a mesma coisa, assim... É óbvio que tem que adaptar, né? Mas Tipo, eu- me parece mas eu que lá vejo- No eu- Enem, os caras têm prova adaptada de acordo com a necessidade. Como que durante todo o teu currículo escolar não vai ter, Não cara? pode ter. Tem que ser a mesma prova, tem que ser a mesma atividade, tem que ser o mesmo currículo. Loucura, Tudo. bicho. Mas eu vejo isso que não só na questão do aspecto autista, mas eu acho que em quase todas as deficiências o sistema educacional ele é muito falho, né, na questão da inclusão, né? Eu sei porque eu já estudei com uma menina que era cega e, nossa, era muito assim, tipo, o professor fala assim, ajuda ela aí, tá amigo? Tipo, e foda-se. Depende mais da galera. Sabe? Só que nós temos uma diferença aqui, que neste caso da cegueira, a diferença é que a política está sendo mal executada, porque a cega, a menina cega ou o menino cego, ele não precisa de alguma coisa que seja individual, ele precisa de alguma coisa que seja para todos. Então, em tese, eu posso dizer assim, ó, todo conteúdo, se eu falar, ele tem que estar acessível em Libras e ele tem que estar acessível para o cego, né? Em Braille, né? Então, eu estou fazendo uma manifestação que é para todos. Então, toda escola tem que ter rampa, se a escola não tiver um problema do cumprimento. Então, quando eu falo das deficiências físicas ou sensoriais, a política está certa. Eu tenho que fazer a adaptação que é coletiva, que é para todos. O problema é que ela pode não ser executada. Quando eu estou falando de deficiência intelectual ou de autismo, a política está errada. Porque é individual.
Porque tem que individualizar, porque eles não são iguais, não é a mesma. Para 10 cegos, eu tenho que fazer a mesma coisa, traduzir em braille. Agora, para o indivíduo com deficiência intelectual, não é. Cada um é um diferente. É isso que a evidência científica demonstra. Então, no caso, a política ela é insistente, as políticas que se implementam é insistente e fanaticamente contrária a todas as evidências científicas. Tem algum lugar do mundo que é exemplo nisso? Há muitos lugares. Eu vou falar de 2 lugares muito bons, Estados Unidos e Finlândia. Esses 2 lugares... A Finlândia ela é referência em educação geral, assim, né? Assim, é o melhor país do Ocidente, assim, de educação. Então, lá é muito legal. E os Estados Unidos, no caso da educação inclusiva também, é muito bom. Não estou dizendo que é perfeito. Tem lugares melhores do que os outros. Então, por exemplo, lá você tem Califórnia, Massachusetts, Nova York, que são os 3 estados que, na minha visão, são melhores do que a maioria dos outros. Tem os muito ruins, tipo Utah... E, assim, muito ruins, não padrão brasileiro, muito ruins o padrão deles. Que tem os estados deles lá que, assim, eles estão ruins em tudo, né? Exatamente. É mais uma coisa pra eles não estarem tão bem. Mas lá tem algumas leis federais que resguardam. Tem uma lei lá de 2001, chamada No Child Left Behind, né? Nenhuma criança deixada para trás, que diz que só pode usar prática com evidência científica na educação especial. 2001. No Brasil, se você falar em evidência científica, falta bater em você, que eles são totalmente contra, radicalmente contra qualquer evidência científica. Cara, pior que assim, né? Eu já vi gente falando comigo, gente que, graças a Deus, não é tão meu amigo assim, mas falando que, tipo, que tinha que separar, dar aula separada. Quando a evidência científica fala que, na verdade, a inclusão é a melhor coisa para essas crianças, né? Depende? Depende. Então, nenhum país do mundo acabou com escolas especiais, salas especiais. Não existe precedente no planeta Terra. O Brasil é só que... Isso, eles falam que tem evidência, mas é mentira. Existem muitos casos, a maioria dos casos se beneficia da sala comum, mas não são todos. Tem casos que se beneficiam mais de sala especial ou até de instituição especializada. Finlândia, por exemplo. Finlândia, veja, Finlândia não tem nenhum problema de dinheiro, ok? Pode jogar dinheiro para cima. Não é o problema de não tá muito bom a educação, não tem nada disso. De formação de professores. Lá, 9% está em escola especial. Dos autistas. Casos muito severos, que tem muito prejuízo, cerca de 20 e poucos % que está na sala comum, e o restante ou está na sala especial, cerca de 30%, está na sala especial dentro da escola comum, ou está em um regime híbrido, em que, vamos dar um exemplo, imagina alguém que está na escola que tem muita dificuldade com linguagem e com matemática, porque tem uma deficiência intelectual e tal. Então, nas aulas de finlandês, né, e matemática, eles estão na sala especial, aprendendo rudimentos, alfabetização e tal. E na aula de arte, você está na sala comum. Na aula de educação física, está na sala comum, porque ali ele consegue se virar, porque ele tem essa possibilidade. Então, esse regime em que você tem escola especial, sala especial e sala comum integrados, e você pode transicionar de um para o outro, porque aqui você está fazendo o que há de melhor aqui. Se você tiver um desenvolvimento muito bom aqui, você vai para aqui. Se você tiver um desenvolvimento muito bom aqui, você vai para cá. Você tem um circuito, não são sistemas separados. Isso é o que diz a melhor evidência científica. O Brasil, eles disseram, não, tem que acabar tudo e ficar só na sala comum. Isso parece bom, tem um caráter, parece bonito dizer isso, mas você causa prejuízo para os casos mais severos. Entendi. E isso é um problema para eles, e é um problema para todos. Agora há pouco eu compartilhei um caso de uma professora que estava agredindo um menino de uma maneira muito séria na escola, com os braços virados para trás e puxando para trás. E o menino tinha quebrado a porta, tinha tido uma crise lá, um negócio assim. E o que a professora fez é uma agressão física, porque ela não sabe o que fazer quando tem a crise. Ela não sabe, não estou dizendo que ela está certa, ela está errada, mas também ninguém diz para ela o que ela tem que fazer. Entende? Então, ela tá errada, mas o Estado é cúmplice de estar numa situação que você cria um contexto em que você não consegue dar apoio para o professor. Ela é a ponta de um sistema falho, desarrumado, né? Exatamente. Que botam a pessoa lá, mas não preparam ela para lidar com essa diferença, né? Realmente... Você escreveu alguns livros sobre essas coisas, né? São 3 livros? Eu tenho 4 livros publicados, 2 sobre cada tema. Eu tenho e tem muitos capítulos de livro, né? Esse eu tenho bastante, mas falando dos livros mesmo de autoria minha, o primeiro se chama Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, que aí eu faço uma abordagem ampla sobre o autismo, o que a ciência diz sobre o tema, que
eu escrevi por quê? Porque, como eu disse, logo depois que eu tive o diagnóstico do meu filho, eu fiquei, como qualquer pessoa, na internet o tempo todo, pesquisando. E depois que eu não fui estudar o tema, eu vi que o que tinha visto lá quase tudo era mentira, era falso. Então eu falei, ó, eu preciso fazer um trabalho de divulgação científica. Aí eu escrevi o livro, criei o canal do YouTube para falar sobre isso e tal. Tem um segundo livro chamado Crítica à Pseudociência na Educação Especial, que eu analiso a política de educação especial do Brasil e comparo com dos outros países, especialmente Estados Unidos e Finlândia, mas com a Europa como um todo, né? E analiso o que dizem as evidências científicas e o que dizem as políticas no Brasil. Tem uma parte só sobre as pesquisas que comparam sala especial, escola especial e sala comum. Então, eu trago todas as últimas pesquisas que tinham àquela altura, foi do ano passado, sobre o tema. Então, qual é a conclusão? No Brasil, de modo geral, na educação especial, existe uma atitude negacionista contra a ciência. Você não pode trazer nenhum dado científico, eles dizem que dado científico não pode ser utilizado. Só que esse negacionismo não é um negacionismo religioso, que diz, não, porque Jesus não quer. Esse negacionismo aparece como se fosse ciência, porque está dentro da universidade. Então, isso é o que a gente chama de pseudociência. Você finge que é ciência, mente para as pessoas, diz que é ciência, mas não usa o método científico. E tem outros 2 livros que são decorrentes da minha outra linha de pesquisa, que é o Bento XVI contra Leonardo Boff, e o outro é Ensino Religioso, Modelos em Ação. Que é os 2 tipos de modelo religioso que eu analisei. Pô, massa demais. A gente vai encaminhando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não perguntei, rapaz. Acho que a gente vai passando por tudo aqui. Quando a gente vai vendo, né? Rapaz, é bom. Gosto assim. Eu bati o olho 2 vezes aqui na pauta, mas o negócio foi... O negócio que eu queria perguntar. Como é que é o processo de bullying, infância, etc., porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, pô, a inclusão, para a maior parte, faz muito bem, mas também pode ser um caminho. Eu tava falando hoje com uma amiga do meu trabalho que ela vai ter que trocar a filha dela de escola porque tá sofrendo bullying, tipo, há 1 ano e a escola não resolve, a escola não... Né? Então, assim, não se sabe lidar com bullying na escola hoje em escolas que não precisam se preocupar com inclusão, por exemplo. Aí eu fico pensando como é que é isso com alunos que precisam de inclusão e etc. Como é que é? A literatura científica, ela tem algumas informações interessantes sobre bullying. Primeira coisa, quem tem autismo nível 2 e 3 são protegidos pelos colegas. Então, eles são bem tratados. Eles, via de regra, não sofrem bullying. Né? O meu filho, por exemplo, ele está na escola comum porque não tem uma escola especial lá, né? E ele é super bem tratado. As crianças tratam ele, os crianças, 16 anos, 14 anos. Os bebês, né? Você chama assim, meu bebê, acho justo falar. Os adolescentes cuidam bem dele, ele tem um cuidado com ele, né? Porque ele é nível 3, 2 e 3. Mas o nível 1 não. O nível 1 é aquele que passa por bullying e a literatura científica diz que ele é, abre aspas, a vítima perfeita, fecha aspas, do bullying. Por quê? Porque existem 2 motivos. O primeiro é porque, obviamente, por ter diagnóstico de autismo, ele tem, entre as características, ele tem uma inabilidade social expressiva. Que pode ser só um pouquinho, pode ser muito, né? Dentro mesmo do nível 1. Então, ele é um indivíduo que tem mais dificuldade. Qual dificuldade? Pode variar muito. Então, ele pode ter dificuldade de um monte de coisa diferente que vai trazer para ele o mesmo resultado. E o segundo motivo é porque não existe um sinal físico dessa deficiência visual. Então, eu sempre dou um exemplo. O bullying, ele pode ser feito por uma pessoa só, mas em geral ele é feito por várias. Outras pessoas, elas são de alguma forma cúmplices ou elas apoiam, elas ajudam o bullying. Quando você tem, por exemplo, síndrome de Down, que tem um sinal visível da deficiência, esse ato de violência que reiterado, que constitui o bullying, ele é renegado pelos outros. Os outros não embarcam como cúmplices, eles denunciam, existe um controle maior. Agora, no caso do autismo, não tem um sinal visível, você não consegue dizer que aquele indivíduo tem alguma deficiência. Então, por esses 2 motivos, eles são a vítima perfeita do bullying. E isso é um problema muito sério, né? Na minha história, eu sofri bullying muito grave, verbal e físico, muito grave, muitas vezes em muitas escolas, não foi só em uma. Então, assim, o trauma, assim, ele é muito, no meu caso, ele é muito pesado em relação a isso, né? E existem políticas que se faz. Agora, o bullying,
você precisa entender primeiro que ele não é uma coisa isolada. Ele faz parte de um conjunto de problemas que a gente pode chamar de problemas de disciplina ou de indisciplina na escola, né? Então, as coisas não acontecem separadamente. Quanto mais indisciplina você tem, mais bullying você tem. Porque ele faz parte desse sistema, né, de problemas de comportamento. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que... Eu estou falando dessas coisas aqui de pseudociência na educação especial, mas não é só na educação especial, é na educação. Sim. Aliás, a educação é no universo. Não, mas é diferente. Tá Né? Na educação é Tem diferente. muito. É diferente, é diferente. É bem... Não é como em outros lugares. É muito diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu sempre faço uma provocação para os professores. Eu falo assim, quem teve uma aula sobre indisciplina escolar? Só uma aula. Só uma. Que o professor disse, tem uma estratégia aqui, tem outra estratégia aqui. Nunca encontrei nenhuma universidade do Brasil inteiro que teve uma aula. Te tacam lá pra dar aula e se vira aí. Sim. E eu tô... Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, existem várias pesquisas que ouvem professores, acabou de sair uma agora, faz um mês, que ouvem professores perguntando qual é o maior problema da educação. Todas as pesquisas, sem exceção, todas, o maior problema é a indisciplina. Então, o maior problema é a disciplina e ninguém nunca teve uma aula, 15 minutos numa aula na faculdade, de 4 anos, 5 anos, para falar sobre disciplina. É como você fazer um curso de medicina e não falar sobre remédio. Não, aqui a gente não fala sobre remédio, porque esse remédio não é coisa boa. Aí é com farmacêutico. Ou assim, a gente não fala sobre doença aqui. Então, cirurgia, mas não vamos cortar nada, não vamos mexer no bisturi aqui não. Mas a cirurgia ainda é uma coisa que pontual. Nesse caso é o problema número 1. É como você fazer uma medicina e dizer que não vai falar sobre doença naquele curso. Então, como é que a gente faz para combater o bullying? Uma sequência. Primeiro, para a gente combater indisciplina, problemas de comportamento, a gente tem a melhor evidência é de um procedimento chamado, um modelo chamado PBIS, que é Positive Behavioral Intervention and Support, que a gente traduziu por Serviço de Apoio Comportamental Escolar, que tem um artigo que a gente está apresentando isso. Aí é o seguinte, eu faço um conjunto de coisas para todos os alunos, 100%, todos. Aí, para isso, eu resolvo de 80% a 90% dos problemas. Eu tenho um segundo grupo que começa a apresentar alguns problemas. Eu faço um outro tipo de intervenção, que esse é em pequenos grupos, né? Em geral, entre 3 e 6 crianças ao mesmo tempo. Eu faço alguns grupos e eu faço um segundo nível de intervenção. E para aqueles que realmente der problema de comportamento, eu vou para o terceiro nível, que é individualizado. Eu vou fazer uma análise individual e vou fazer uma intervenção individual. O caso do bullying, ele tem intervenções que estão nos 3 níveis. No nível geral, eu preciso fazer palestras para pais, junto com os pais, professores e alunos, para todos, sobre diversidades. Então, neurodiversidade, diversidade de orientação sexual, de raça e tal. Eu preciso fazer isso. Eu preciso criar e disseminar um conceito de bullying. Todo mundo precisa saber o que é bullying, né? Porque o que é? Qual a diferença entre o bullying, né? É só um xingamento. Terceiro, eu preciso ter um canal para eu denunciar o bullying. Então, se eu tiver um bullying, para quem que eu vou falar? Ninguém sabe na escola. Então, eu preciso ter um canal. E quarto, eu preciso ter uma hierarquia de consequências. Então, por exemplo, se eu fizer isso, a consequência é essa. Se eu fizer aquilo, a consequência é aquela. Por exemplo, eu xingar é diferente de eu xingar sendo racista. E é diferente de eu bater. E é diferente de eu machucar, de eu bater com várias pessoas e machucar. Então, tem que ter uma hierarquia de consequências. E isso é em nível universal, certo? Então, eu tenho essas 4 coisas. No segundo nível, à medida que começa a ter problemas de comportamento, eu tenho que ter para os alunos autistas ou com outros problemas de comportamento uma coisa chamada treino de habilidades sociais. Treinamento de habilidades sociais. Se você assistir uma série, por exemplo, Atypical da Netflix, o Menino Autista, na escola ele tem um grupo de habilidades sociais, na universidade também. Aqui não tem, em geral, né? Então eu tenho treino de habilidades sociais para aqueles alunos, para eles aprenderem habilidades sociais que a gente chama de assertivas, de assertividade. E para o perpetrador, aquele que executa o bullying, eu tenho que ir aí no nível 3, é individual, porque é grave. Eu tenho que fazer um procedimento que a gente chama de análise funcional, descobrir por que ele faz aquilo. Esse procedimento permite fazer isso e fazer um procedimento chamado... Na verdade, não é um procedimento, é um procedimento baseado em função. Então, você tem vários procedimentos, a depender de qual é a função, vou fazer coisa A, B, C ou D. Então, eu precisaria fazer isso. E hoje isso é inexistente no Brasil. Inexistente. Então, cada um faz o que quiser, aí vai não tem uma política. Cara, isso dá pano pra manga, esse assunto, porque além do assunto ser bom... É um problemaço, assim, é gigantesco. Nós tivemos um menino que morreu agora, sim, no Litoral Sul. Sempre isso dá uma comoção muito grande. Qual é a comoção que deu? O que o MEC falou sobre isso? Vocês viram? Qual a resposta? Nada.
todo mundo se calou. Eu tava E falando- abafou o caso. Eu tava falando isso hoje, que, tipo, cara, eu lembro de campanha na Globo, Serginho Grossman falando de, contra o bullying e tal, tipo, uns 12 anos atrás, cara. 15 anos atrás. E, pô, eu tava, sei lá, tinha 5 anos que eu tinha saído da escola e já tava se falando muito disso. E eu, na verdade, não tem melhor nenhuma, assim, tipo, não... Não tem nenhuma política se pública. bobear, piorou, assim. E aí, só a última pergunta, que isso aqui também dá pano pra manga, mas pra não estourar o horário, mas assim, cara, eu sinto, queria saber também, eu sinto que isso também tem muito a ver com a forma como as famílias estão educando suas crianças também, né? Porque parece que a galera tá meio que terceirizando a educação pra escola e meio que quando a escola tenta fazer algum ajuste, isso que você falou de individualizar e tal, eu fico imaginando se você vira pra um pai e uma mãe hoje em dia e fala assim, então, a gente vai analisar o porquê que teu filho tá fazendo isso. É capaz de ir contra a escola, né? De, como assim você tá brigando com meu filho? A gente vê um monte de casos aí de pai indo brigar em escola porque brigou com o filho, porque não fez uma lição, porque, castigou por alguma forma. Não, vai ser suspenso, vai tomar diversão. É uma advertência e os caras, o pai e mãe, ir lá reclamar com o professor, reclamar com a escola. Nós temos uma escalada de problemas de comportamento e esses problemas estão relacionados, claro, ao exercício do poder parental, né, que é cada vez mais frouxo, cada vez menos diretivo, né? Só que, veja, vou imaginar que eu tenho uma pessoa lá na escola, fulana, lá na escola, que ela decidiu fazer uma ação mais enérgica. Aí a mãe vai lá, sobe o tom, vai na secretaria, vai no Instagram, vai sei lá onde, e aí a probabilidade dessa pessoa recuar é muito maior. Agora, é diferente se eu tiver uma política. Se eu tiver uma política que prevê uma ação, se a mãe reclamar, reclamou. Desculpa, aqui é assim, Desculpa, já era aqui é quando você entrou. assim. Tá aqui, tá baseado na evidência, é aqui. E é o seguinte, se ela subir o tom, o conselho tutelar é chamado para mediar a questão. Agora, nós não temos política, nós temos ações individuais. Então, ela fragiliza muito esse processo. Fragiliza os educadores, fragiliza a educador, escola. exatamente. Fragiliza o educador, fragiliza a escola. Se você tem, por exemplo, a matrícula obrigatória. Quem é o pai que está gritando na escola que não tem que matricular? Não, tá todo mundo matriculando, porque não tem conversa. A política é essa, tem que ir lá e matricular, acabou. Tá todo mundo ir lá e matriculando. Você tem exceções, mas a exceção é exceção, não são casos extensivos, né? Então, se você tiver uma política, você muda essa circunstância, mas você precisa ter organização, você precisa ter um programa escrito, precisa ter um protocolo para como fazer as coisas. Não pode ser as coisas a esmo, cada um fazendo coisas individualizadas. Cara, assim, obrigado pela aula, porque realmente um monte de coisa que eu não tinha ideia. Acho que é importante a gente falar. E eu acho que cada vez a gente vai acabar falando mais, né? Porque se tá subnotificado, cara, cada vez vai ter mais gente procurando coisa. Que bom que você já meio que encurtou o caminho de quem tá descobrindo agora, né? Que tá se entendendo agora. Que bom que estão existindo mais campanhas, que nem a gente tava citando, né? O azul. Abriu o azul, né? Que eu nunca sei qual ordem que fala. Que estão existindo essas campanhas que estão fomentando um pouco mais essa informação, né? Né? Hoje tá chegando a muito mais pessoas, tem muitas pessoas que têm discutido mais esse tema, né? Então, por exemplo, a gente tem feito debates no podcast, canal de YouTube. Você tem o Marcos Mion, que deu uma grande visibilidade ao tema, né? na televisão. Então tem uma série de coisas acontecendo que aumentam e eu acho que isso facilita muito a vida das pessoas. Ter acesso às informações mais rápidas. Até o celular tá me chamando já. Falou teu nome, exatamente. Você viu? Eu não tenho ideia o que eu fiz aqui, mas tá bom. Eu não tenho ideia o que eu falei. Nossa. Você ativou o modo acessível. O Copilot tá loucão aqui. Eu conheço o Lucelmo Lacerda. Vire à direita. Cara, obrigado demais, de verdade. Quem quiser ver os teus trabalhos, teu canal... É fácil me achar porque é Lucelmo, né? Não tem dois, né? Lucelmo Lacerda no Instagram. No YouTube o canal é Lunaaba, mas por lá Lucelmo você vai achar lá os vídeos que eu faço. Você tem que buscar agora estilo blogueira, @Lucelmo. É. Entendeu? Eu acho que dá, hein? Não tem. Acho que sim, é possível sim. Vai lá, procura lá, @Lucelmo, você vai ficar blogueira, tipo @Virgínia, entendeu? Você vai ficar chique nesse nível. Obrigado demais. Valeu, Tareto. Obrigado, tamo junto. Elementar, que toda segunda e quinta tem mais. Um abraço. Abraço. Valeu. Valeu, beleza. Bom demais.